Olá, gostaria de cumprimentar a todos que acompanham o nosso canal do YouTube, nossas redes sociais, que é o professor Daniel Souza, advogado, professor de Direito, e hoje nós vamos tratar aqui, em algumas breves palavras, em alguns breves minutos, da teoria geral dos bens públicos, tema muito importante para a disciplina de Direito Administrativo 2. Primeiro que nós entendemos por bens públicos aqueles bens que são bens de propriedade do Estado, entendendo, obviamente, o Estado como toda pessoa jurídica de direito público, seja a União, os Estados, os municípios, o Distrito Federal ou ainda as autarquias ligadas a unidades da Federação. Então nós temos os bens públicos, o bem ele é considerado um bem público toda vez que ele pertence a uma determinada unidade da Federação ou quando ele pertence a uma determinada autarquia criada mediante um processo de descentralização de uma determinada unidade da Federação. Os bens públicos, eles podem ser divididos segundo sua titularidade ou também podem ser divididos segundo sua finalidade. Bens de uso comum do povo, aqueles bens que pertencem ao Estado, mas são disponibilizados para utilização pela coletividade, ou seja, muito embora o bem não pertença aos indivíduos da sociedade, mas todos eles têm livre acesso à utilização desse bem. Nós temos os chamados bens de uso especial, bens que são atrelados a um serviço público ou a uma atividade específica do Estado, bens que não são autorizados à utilização pelo particular, mas que são colocados à disposição dos serviços e estes sim, realizados em prol da coletividade. E nós ainda temos os bens dominicais, ou também chamados pela doutrina de bens dominiais, bens que guarnecem o patrimônio da administração pública, mas naquele momento não estão sendo utilizados, ou seja, naquele momento não sofrem nenhum processo de afetação pública. Então são aqueles bens que guarnecem a administração pública, mas que não estão sendo utilizados nem pela sociedade, nem pelo Estado. Lembrando que a classificação da finalidade dos bens é uma decisão administrativa do Estado, uma decisão discricionária da autoridade administrativa do poder público, E os bens, uma vez que estejam desafetados, fica mais fácil, muito embora ainda hajam outros obstáculos, para eventualmente a sua alienação. Por isso é muito importante o estudo das características dos bens públicos para que nós possamos entender o regime jurídico de proteção dos bens que pertencem à administração, mas que são de interesse de toda a coletividade. Então, dessa forma, os bens públicos são mais protegidos, mais vinculados juridicamente do que os demais bens particulares que existem, então, circulando, sendo comercializados na sociedade. Tranquilo? Então agradeço aí a atenção de vocês e um forte abraço.